Fala galera, beleza gente? É o seguinte, continuando aqui a nossa saga, né, de contar a história da Eurocopa, dividido aí em capítulos por décadas, né, que eu tô fazendo aqui no nosso canal. Chegamos ao último capítulo dessa nossa saga, vamos falar da década de 2020, que até agora tivemos apenas uma edição da Euro, que foi a última edição. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo, demorou, vai, roda a vinheta, rola aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa grande moral para mim. Sempre começo os vídeos aqui agradecendo todo o carinho que eu recebo de vocês, realmente é muito bacana mesmo, não tem nem palavras para descrever o que eu sinto, tá bom? Gente, eu falei na introdução aqui do vídeo que a gente está fazendo aqui o último vídeo, né, dessa saga aí, essa viagem no tempo que nós estamos fazendo aqui no CMF, contando a história da Eurocopa, né? Então eu dividi em vários capítulos, eu divido por décadas, tá bom? Então eu vou deixar aqui para vocês, ó, para quem ainda não curtiu, para quem não viu, uma playlist contendo cada uma dessas décadas aí que nós falamos aqui, destrinchamos aqui da Eurocopa, tá bom? Um aquecimento aí para a Euro de 2024. E nesse vídeo agora, vamos finalizar essa nossa saga, beleza? Antes disso, peço para vocês aí se inscreverem no canal, caso ainda não seja inscrito. Clica no botão aí, tá bom? Tem um botãozinho de inscreva-se, isso ajuda muito aqui no nosso canal. Além de você se inscrever, também você interagir com o nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, né? O famoso triplo C, ajuda muito aqui no engajamento do nosso canal. E se você quiser ainda reforçar essa parceria, chave Pix aparecendo aqui na tela, você pode contribuir financeiramente com o nosso canal, patrocinar aqui o CMF e seu nome vai aparecer aqui e a gente vai ficar inteiramente grato com essa ajuda que vocês vão fazer aqui pro nosso canal, tá bom? Como eu disse, seu nome vai aparecer aqui nos nossos vídeos, tá bom? Vamos lá, galera, vamos falar então da Eurocopa, né? Chegamos à última, essa década, né, de 2020, uma edição apenas, tá bom? Até o momento. E nós vamos falar da edição de 2020 que aconteceu aí, né? E ela tem algumas particularidades que a gente precisa deixar bem claro aqui antes da gente realmente falar, né, dos jogos, da competição em si. Primeira delas, sem dúvida, acho que a mais impactante delas é a questão da sua realização. É chamada de Euro 2020, mas efetivamente ela foi realizada em 2021. E o motivo, né, acho que não é segredo para ninguém, né, que é a pandemia, né, aquele momento de pandemia que nós vivemos aí, mexeu com o mundo todo. Até hoje, né, nós sofremos aí consequências, né, do que aconteceu lá nesse 2020, né. No caso dos eventos esportivos aí, tivemos muitos cancelados e alguns foram postergados, né, foram adiados, e é o caso da Eurocopa, né? Então a Eurocopa estava inicialmente marcada para ser realizada em 2020, por causa dessas restrições que tivemos aí da pandemia, ela foi realizada em 2021. Assim, por exemplo, também como foi também a Olimpíada, né? A Olimpíada no Japão, a mesma coisa, estava marcada para 2020 e foi para 2021. Então assim, a gente vai falar que Euro 2020, né? Mas, né, sabe que é 2021, até porque todo o marketing, né, tudo foi feito, a logotipo, tudo é 2020, mas na prática ela foi em 2021. Outra coisa interessante também é com relação à sede dessa Eurocopa, dessa fase final. Diferentemente das versões anteriores, a UEFA optou por não ter um país sede, ou uma dupla de países, como tinha acontecido anteriormente. Teve várias cidades recebendo jogos da Euro. Então, assim, era uma espécie de Eurocopa da Europa. Eu sei que é estranho falar isso, é esquisito, mas é também redundante, né, falar isso, né? Mas é verdade, é exatamente isso que aconteceu. Essa Eurocopa não tinha um país sede definido, tá? Então, todos os países ali, né, tinham que disputar a fase de eliminatórias, inclusive, assim, porque tinha que conquistar dentro de campo, tá? Porque não tinha ninguém garantido por questões de ser país sede. Outra coisa também interessante é que, inicialmente, a UEFA tinha a ideia, né, que os países que já tinham recebido edições da Eurocopa recebessem jogos dessa edição, tá? Porque é o aniversário de 60 anos da Euro, né? Porque era uma edição comemorativa, porque a primeira edição, né, que aconteceu em 1960, em 2020 estava se completando 60 anos, tá? Então a UEFA quis fazer dessa forma aí. Então a ideia inicial, como eu falei, era de ter os outros países que já tinham recebido edições da Euro receber jogos dessa edição aqui. Só que isso foi inicialmente, porque depois a gente sabe que na prática isso não aconteceu. Até
jogos aconteceram em países que não sediaram a Euro antes e países que sediaram a Euro não receberam jogos, tá bom? Caso, por exemplo, da Suécia, né, da Bélgica, né, até da Iugoslávia, né? Porque a Iugoslávia dá pra se fazer um jogo lá em Belgrado, né, na Sérvia, mas ela optou por não fazer dessa forma. Então, e como eu disse, outros países que não tinham recebido a Euro receberam jogos nessa edição. Inicialmente também eram 12 países, 12 cidades que iam receber essa edição da Euro 2020, tá? No último momento, Dublin, na Irlanda, que estava previamente definida para receber jogos, acabou não recebendo, tá? Inclusive, eu até pesquisei a respeito para saber o motivo, né, que tirou, que Dublin não acabou sediando. Eu não encontrei nada. Se alguém souber alguma coisa, coloque para mim nos comentários, tá bom? Isso vai ajudar a engrandecer aqui a nossa pesquisa, tá? O nosso vídeo. Então vamos lá. Eu vou listar aqui, vou pedir para o editor colocar na tela para vocês aí a lista das 11 cidades que receberam jogos dessa edição da Euro. Foram elas: Londres, na Inglaterra, Munique, na Alemanha, Roma, na Itália, Baku, no Azerbaijão, São Petersburgo, na Rússia, Bucareste, na Romênia, Amsterdã, na Holanda, Sevilha, na Espanha, Budapeste, na Hungria, Glasgow, na Escócia e Copenhague, na Dinamarca. Então essas foram as sedes, né, vamos dizer assim, as cidades que receberam jogos da Euro. Até você vai achar estranho, Azerbaijão, que o Azerbaijão, mas o Azerbaijão não é na Europa, mas é filiada à UEFA, tá bom? Então isso é importante falar também. Nas eliminatórias, o processo eliminatório foram com 55 países, e aí nós tivemos, por exemplo, a inclusão de Gibraltar e Kosovo, tá? Que não estavam ainda, não eram filiados à UEFA, mas que conseguiram, né, se afiliar à UEFA e estavam ali também participando dessas eliminatórias, tá? E desses 55 países, eles foram divididos em 10 grupos. Nesses 10 grupos eram 5 grupos com 6 países em cada grupo e outros 5 grupos com 5 países, tá? Então totalizando aí, né, dando um total aí de 55 países. E como que era o processo de eliminatória, o processo de classificação para a fase final da Euro, né, nessas eliminatórias? O processo era muito simples, tá? Os 2 primeiros colocados de cada um desses 10 grupos passavam automaticamente e as outras 4 vagas vinham de um playoff, mas não envolvia aí os terceiros colocados como era foi até a edição anterior. A UEFA criou, a partir agora dos anos de 2020, né, criou ali, 17, 2000 para frente, ela criou a Nations League, né, a UEFA Nations League. Então o que acontece? Essa competição, tá, o desempenho do time, do país nessa competição iria também levar em consideração para a formação desses playoffs. Então assim, a UEFA usava os países que não tinham se classificado pelas eliminatórias diretamente, a repescagem era feita exclusivamente não pelo desempenho nas eliminatórias, mas sim pelo desempenho na Nations League. Inclusive, é assim também na edição atual. Então, eu até falei isso aqui no preparativo, né, da Euro atual, que eu falei assim, poxa, tem algumas seleções que são tradicionais, como por exemplo a própria Suécia, né, que eu já falei aqui, a minha Suécia que eu tanto amo, tá fora dessa Eurocopa 2024 agora, porque ela não se classificou pelo seu grupo, né, nas eliminatórias, e foi mal na Nations League, na última edição da Nations League. Então, consequentemente, ela ficou fora da repescagem. Ela não participou da repescagem. Isso também aconteceu, por exemplo, com a Irlanda. Também isso não aconteceu, que é a mesma situação, né? Não conseguiu se classificar na Euro, nas eliminatórias, e também não foi bem na Nations League, acabou ficando fora da repescagem. Então, 16 países iriam ali fazer um caminho com 4, né? Que a UEFA faz hoje, né? As eliminatórias também para a Copa do Mundo, né? De pegar ali 4 caminhos, né? E fazer semifinal e final, e aí chegar a classificação via repescagem, tá bom? E quais foram os 4 países que se classificaram para a Eurocopa via repescagem? Foram eles a Hungria, a Eslováquia, a Escócia e a Macedônia. Esses foram os 4 países. Os grupos são os seguintes, eu vou pedir para o editor colocar aí na tela para vocês os 6 grupos que formaram essa fase final da Euro, já definindo também a ordem que eu vou falar agora, é a ordem de classificação final desses grupos, tá bom? Então vamos lá. O grupo A, né, nós tínhamos a Itália, País de Gales, a Suíça e a Turquia. No grupo B, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. No grupo C, Holanda, Áustria, Ucrânia e Macedônia. No grupo D, Inglaterra,
Croácia, República Tcheca e Escócia. No grupo E, Suécia, Espanha, Eslováquia e Polônia. E no grupo F, França, Alemanha, Portugal e Hungria. E uma observação, que grupo é esse último, hein? Que grupo, hein? Olha, inclusive eu fiz aqui, gente, uma série de vídeos que eu fiz aqui da Eurocopa de 2020-21, tá? Eu vou deixar aqui também uma playlist para vocês no card, destrincho, né? Os grupos, fala não sei o que, fala da classificação, né? Fala depois do título. Eu vou deixar aqui para vocês essa playlist da Euro 2020-21, tá? Vou deixar aqui para vocês. Então, e eu falo desse grupo aqui, França, Alemanha e Portugal no mesmo grupo, cara. Olha que coisa de louco, né? Então, mas é um grupo pesadinho. E uma coisa interessante também a falar nessa fase de grupos foi um fato que aconteceu nessa primeira fase no jogo em Copenhague, na primeira rodada entre Dinamarca e Finlândia, tá? Esse jogo marcou a estreia da Finlândia em Eurocopa, inclusive a Finlândia vence o jogo contra a Dinamarca, jogo lá em Copenhague, mas o que chamou a atenção desse jogo não foi exatamente o resultado, tá? O que chamou mais atenção foi o jogador dinamarquês, o Christian Eriksen, em que ele passa mal, ele tem um mal súbito durante o jogo, ele cai desacordado, do nada ele cai, inclusive ele é ressuscitado no campo, é isso mesmo que você ouviu, ele foi ressuscitado, porque os batimentos cardíacos dele pararam, tá? Ele teve que ser ressuscitado em campo, tá? Ali tem até uma imagem forte dos jogadores da Dinamarca ali, protegendo o corpo dele ali no chão, ali os médicos trabalhando, né? Para que não fosse visto aquilo, né? Ficasse uma imagem muito pesada em cima daquilo. O Eriksen é o principal jogador da Dinamarca e ele sofre isso, até a esposa dele estava lá no dia, foi um negócio muito comovente. Ele acabou saindo de campo, ele até sinaliza ali, tá? Ele faz um sinal ali para as pessoas que ele tá bem, depois ele vai pro hospital, ele grava uma mensagem lá dizendo que tá tudo bem com ele. Ele até voltou a jogar futebol, ele jogava na Inter de Milão na época, ele teve uma passagem muito boa pelo Tottenham, né, na Inglaterra. Ele foi pra Inter de Milão e aí ele volta a jogar num time menor da Inglaterra, se não me engano, acho que era o Brighton, se não me engano, não lembro agora. E hoje ele é jogador do Manchester United, né, que eu tanto amo também, né? Ele é jogador do Manchester United, tá jogando, tá aí, né? Mas ele teve realmente que passar por um processo ali, porque ele teve realmente um problema cardíaco ali, teve um mal súbito ali naquela partida e depois, até na final ele apareceu lá e tal, foi bem legal aí, mas ele realmente teve essa cena que marcou muito ali e chamou muita atenção também o fato de que depois eles até continuaram o jogo, né? Porque até se falou, olha, tinha que ter continuado esse jogo, tinha que ter parado ali. Isso aconteceu porque o Eriksen acabou falando, né, que tava tudo bem com ele e tal, a informação chegou que ele tava bem com ele, tá tudo bem com ele, a partida acabou continuando e teve a derrota aí da Dinamarca. Mas aí interessante que a Dinamarca perdeu seu melhor jogador, mas mandou muito bem na competição. Eu vou falar melhor sobre isso aí. Mas enfim, então vamos falar agora então das oitavas de final, os confrontos, tá? Os confrontos foram o seguinte: no dia 26 de junho, em Amsterdã, País de Gales e Dinamarca se enfrentaram, a Dinamarca aí, né? E a Dinamarca passou o trator, tá? 4-0 na seleção galesa, venceu, né? Classificou com sobra. E no mesmo dia 26, jogando em Londres, lá na Inglaterra, a Itália enfrentou a Áustria e venceu por 2-1, tá? Terminou 0-0 no tempo normal e na prorrogação os italianos venceram por 2-1. Uma coisa importante também falar aqui é com relação a Londres, tá? Londres, apesar de ser disputa, né, de vários países, né, várias cidades, as semifinais, as duas semifinais e a grande final, todos esses 3 jogos iriam acontecer no estádio Wembley na Inglaterra, tá bom? Então isso é importante a gente citar também. Aí depois nós tivemos, no dia 27, jogando em Budapeste, na Hungria, a Holanda enfrentou a República Tcheca, tá? E aí tivemos uma zebra. A República Tcheca vence a seleção da Holanda por 2-0. Eu acreditava muito na Holanda, cara. Eu achei que a Holanda ia longe dessa Eurocopa e acabou caindo ali nas oitavas de final para a República Tcheca. Depois nós tivemos Bélgica e Portugal, belo jogo, hein? Um jogo bem bacana aí. Bélgica e Portugal se enfrentaram no dia 27 de junho também, jogando em Sevilha, na Espanha, e a Bélgica venceu por 1-0 com o gol do Thorgan Hazard, não o Eden Hazard, não aquele cara lá que joga no Chelsea, no Real Madrid, não, o irmão dele, 1-0 para a Bélgica, e a Bélgica vence a seleção de Portugal, elimina os portugueses ali. Depois nós tivemos um jogaço em Copenhague, na Dinamarca, no dia 28, entre Croácia e Espanha. O jogo terminou 5-3 para a seleção da Espanha, terminou 3-3 empatado no tempo normal, e na prorrogação
prorrogação, a seleção espanhola fez 2-0 e conseguiu a sua classificação. Mas nós tivemos um lance bizarro, um gol contra, que, gente, é incrível. O Pedri, ele recebe a bola no meio campo, ele recua a bola pro goleiro, o Unai Simon, e ele deixa a bola passar. É simples, deixou a bola passar. E a bola entrou e fez 1-0 pra Croácia ali. A Espanha vira o jogo pra 3-1. No finalzinho, toma 2 gols da Croácia, inclusive o terceiro gol já nos acréscimos, tá? A Espanha tava com o jogo na mão. Fez 3-1, podia ter feito pelo menos mais uns 2. Perdeu o gol, tomou sufoco, tomou um empate, e aí na prorrogação, a seleção espanhola, que era melhor, inclusive, conseguiu superar aí a Croácia e vencer, né? E chegar às quartas de final. Também nós tivemos o confronto entre França e Suíça. A França, com toda a pompa de ser campeã do mundo, né? Chega lá, estava vencendo a Suíça por 3-1 e deixou a Suíça empatar no final do jogo, 3-3. É replay do jogo da Croácia e da Espanha, né? Mais ou menos isso. Esse jogo aconteceu no dia 28 de junho também, foi lá em Bucareste, na Romênia. E a França toma o 3-3, o jogo termina empatado 0-0 na prorrogação, e nos pênaltis a seleção da Suíça, isso mesmo que você está ouvindo, a Suíça eliminou a então campeã do mundo, França, e se classificou para as quartas de final. Inclusive, nos pênaltis, todos os jogadores da Suíça acertaram seus pênaltis, e pela França, Kylian Mbappé, exatamente ele, o craque Mbappé, perdeu o seu pênalti e a seleção da França foi eliminada. Tá bom? Aí depois nós tivemos um grande jogo, um jogo que muita história mesmo, entre Inglaterra e Alemanha, se enfrentaram no estádio Wembley, e a Inglaterra venceu por 2-0, mas foi um jogo muito ali, né? A Alemanha vinha num processo ali de desgaste com o seu então treinador, o Joachim Löw, né? Não conseguia mais funcionar. A Alemanha tinha sido campeã do mundo com o próprio Joachim Löw aqui no Brasil, né? Mas nessa Euro realmente mostrou muita dificuldade. A Inglaterra venceu por 2-0. Inclusive o Thomas Müller perdeu um gol cara a cara, que não pode perder um gol daqui, tá 0-0 o jogo. E aí a Inglaterra, no segundo tempo, o Sterling e o Harry Kane fizeram os 2 gols da Inglaterra e classificaram o time inglês e eliminou a seleção da Alemanha. E no último confronto das oitavas de final, jogando em Glasgow, na Escócia, lá no Hampden Park, a seleção da Suécia enfrentou a seleção da Ucrânia. O jogo terminou empatado em 1-1 no tempo normal, e na prorrogação, no último minuto da prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, a Ucrânia vai lá e faz o gol. O Dovbyk fez o gol. Ele que é destaque hoje do time do Girona, esse atacante aí, né? É Dovbyk o nome dele, né? Hoje ele tá arrebentando lá no Girona, mas ele que fez o gol. Ele entrou no segundo tempo e foi lá e fez o gol. O Shevchenko era o técnico do time da Ucrânia, né? Ele foi lá e fez o gol e acabou classificando a seleção da Ucrânia para essa fase, para a segunda fase, tá? Para a quarta de final. Nas quartas nós tivemos o confronto entre Suíça e Espanha. Esse jogo aconteceu no dia 2 de julho em São Petersburgo, na Rússia. O jogo terminou empatado em 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e nos pênaltis a seleção da Espanha fez 3-1. Se no jogo anterior, né, na fase anterior contra a França, os jogadores da Suíça, eles não erraram nenhum pênalti, eles abusaram do direito de errar nessa disputa aqui, porque erraram 3 pênaltis. O Char, o Akanji e o Vargas perderam seus pênaltis nessa disputa aí. Na Espanha tivemos 2 jogadores que perderam seus pênaltis também, o Busquets e o Rodri também perderam, mas o time da Espanha venceu por 3-1 e conseguiu passar de fase, chegar às semifinais. O seu adversário na semifinal saiu do confronto entre Itália e Bélgica, que se enfrentaram no mesmo dia 2 de julho. Esse confronto aconteceu em Munique, na Alemanha, e a Itália venceu por 2-1 a seleção belga. Já jogando em Baku, no Azerbaijão, no dia 3 de julho, tá? Um jogo até de 2 seleções que não se esperava estar ali, que foram exatamente o confronto entre Dinamarca e República Tcheca. E a Dinamarca venceu os tchecos por 2-1 e garantiu vaga na semifinal. Então, quem já acompanha aqui a história da Eurocopa, já acompanha o canal aqui, sabe que a Dinamarca já ganhou uma Eurocopa, né? Até fiz vídeo aqui no canal falando, né? Outros vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre isso, inclusive um vídeo específico dessa conquista, né?
que é o vídeo, que é a conquista da Dinamarca em 1992, né? Virou até filme, um negócio maluco aí. Então a Dinamarca tem um histórico legal nessa competição. E chega à semifinal da Euro, né? Vencendo a seleção da República Tcheca lá por 2-1. E o último confronto dessas quartas de final aconteceu em Roma, na Itália, no mesmo dia 3 de julho, envolvendo Ucrânia e Inglaterra. Inclusive foi a única vez, o único confronto da Inglaterra fora de Wembley. Todos os outros jogos da Inglaterra nessa edição da Euro aconteceram em Wembley. O único jogo que aconteceu foi exatamente essa partida que em Roma a Inglaterra não tomou conhecimento da Ucrânia, fez 4-0. Destaque desse jogo foi o Harry Kane, tá, que fez 2 gols nessa partida. Os outros 2 gols foram marcados pelo Henderson e pelo Maguire. Quem acompanha o canal sabe do meu amor pelo Maguire, né? Sabe que o Maguire não dá, mas eu já falei isso aqui, cara. O Maguire na seleção, ele funciona bem. Por incrível que pareça, ele funciona bem na seleção, tá? O problema dele é no Manchester United, né? Mas na seleção ele funciona bem. E ele fez um dos gols nessa vitória por 4-0. Então nós chegamos à semifinal, nas semifinais, né? Fase semifinal. E nós tivemos no dia 6 de julho, jogando em Wembley, como eu falei, nós tivemos Itália e Espanha se enfrentando nessa semifinal. O jogo foi para os pênaltis. Na verdade, as duas semifinais precisou de prorrogação, pelo menos, tá? Mas essa primeira semifinal precisou de pênaltis, tá? Então a seleção Itália e Espanha terminaram em 1-1, empatado em 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e nos pênaltis a Itália venceu por 4-2. O Locatelli perdeu o seu pênalti para a seleção italiana, porém, pela seleção espanhola, o Morata e o Dani Olmo perderam seus pênaltis e a seleção da Itália acabou se classificando para a grande final. E iria enfrentar, né, o jogo foi definido no dia seguinte. O jogo aconteceu no dia 7 de julho, lá em Londres também, lá em Wembley. Inglaterra e Dinamarca se enfrentaram. O jogo terminou 1-1 no tempo normal, 1-0 na prorrogação para a seleção da Inglaterra. A Dinamarca, inclusive, fez 1-0. Inclusive, foi o primeiro gol que a Inglaterra tomou nessa Eurocopa. Um gol de falta do Damsgaard. Ele bateu uma falta espetacular, né? Mandou no ângulo mesmo lá do Pickford, né? Que é o goleiro inglês. Mas no primeiro tempo ainda, a seleção da Inglaterra empata o jogo num gol contra o capitão do time, inclusive da Dinamarca, o Kjaer, né? Ele acabou mandando a bola. Na verdade, assim, se ele não corta a bola, acho que era o Sterling que tava atrás, ele faria o gol com bola e tudo. Ele entraria com bola e tudo, mas ele tentou cortar e acabou jogando pra dentro do gol. O jogo foi para a prorrogação, a Dinamarca morreu no segundo tempo, não tinha perna pra nada, e a Inglaterra foi, assim, num pênalti bem mandrake em cima do Sterling, tá? Já no segundo tempo da prorrogação, ele caiu na área, já vinha caindo, ele só precisava de um tranco, né? O jogador da Dinamarca acabou dando um tranco nele, ele acabou caindo, mas se você percebe no lance, ele já vem caindo antes, tá? É muito mandrake mesmo, com VAR e tudo, deixaram passar. Assim, sério, se o jogador da Dinamarca tira o corpo assim, ó, o Sterling cai na frente dele assim, ó. Pum. Mas enfim, ele foi lá que dá o tranco, acabou num pênalti ali, o Harry Kane bate, o Schmeichel defende o pênalti, só que a bola sobe pro próprio Harry Kane, vai lá e faz o gol, e a Inglaterra vence por 1-0 na prorrogação e se classifica para a grande final. E obviamente uma grande festa, uma grande expectativa da Inglaterra ser campeã europeia jogando no seu estádio. A Inglaterra, lembrando que era a primeira vez na história que a Inglaterra chega à final de uma Eurocopa. E aí chega esse confronto esse confronto acontece no dia 11 de julho em Wembley. Inglaterra e Itália se enfrentam. A Inglaterra buscando o seu primeiro título, a Itália buscando o seu segundo título. A Itália já tinha sido campeã lá em 1968, acabou até perdendo uma final em 2000 para a seleção francesa, mas chega então a essa grande final. E o jogo termina 1-1 no tempo normal empatado. A Inglaterra faz um gol com 3 minutos de jogo. O Luke Shaw aparece, uma bola cruzada na área, assim, ele aparece, lateral esquerdo, ele aparece, pum, bate e faz 1-0. A Inglaterra até tem chance de fazer mais gols, tentar ampliar no primeiro tempo. O jogo fica, a Itália equilibra um pouco mais o jogo, e no segundo tempo, aí sim, a Itália consegue, o Bonucci empata o jogo termina 1-1 no tempo normal. Na prorrogação fica 0-0, e aí o jogo vai para os pênaltis, e nos pênaltis a Itália vence por 3-2. O Belotti e o Jorginho, né, brasileiro e naturalizado italiano, perdem os seus pênaltis, e só que pela seleção da Inglaterra, 3 jogadores
jogadores perderam em sequência, tá? Perderam assim, ó, um atrás do outro. Foram eles o Rashford, o Jadon Sancho e também o Saka, tá? Esses três bateram um pênalti. Um foi na trave, o Donnarumma pegou 2 e acabou a Itália se sagrando campeã europeia, tá? Conquistando ali o seu bicampeonato. A Itália que é, inclusive, a atual campeã europeia, já que essa foi a última edição disputada. O artilheiro, ou os artilheiros dessa competição foram 2, que marcaram 5 gols. Foram eles o Cristiano Ronaldo, né, para variar, Cristiano Ronaldo de Portugal, e também o Patrick Schick, jogador da seleção da República Tcheca. Ele que é um jogador chique. Mas, ó, que piada fraca, meu Deus do céu. Mas enfim, tá? O Schick hoje é jogador do Leverkusen, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Jogador de destaque, inclusive, na Alemanha. Ele que foi um destaque nessa edição da Eurocopa, inclusive, fazendo 5 gols na competição. E o melhor jogador da competição foi o Donnarumma, com controvérsia. Eu acho que não foi ele, tá? Mas enfim, né? Mas enfim, deram o prêmio pra ele lá, que seja, pra mim, tinha que ser pro Chiesa. Chiesa jogou mais bola que ele, mas enfim. O Donnarumma ganhou, tá tudo ok. E o melhor jogador jovem dessa competição foi o espanhol Pedri. Esse tá ok, jogou muita bola. Vamos lá, os destaques, tá, de cada time. Da seleção italiana, além do próprio Donnarumma, nós tivemos ali o Bonucci, o Spinazzola, que foi considerado o melhor lateral esquerdo da competição, mesmo ele se machucando, tá? Ele ficou de fora, se eu não me engano, dos 2 últimos jogos da Espanha, da Itália, ficou fora. Mas ele foi eleito o melhor jogador. O Chiesa, como eu falei também, esse é o Federico Chiesa, inclusive, o Chiesa, marcando gol nessa Euro, ele conseguiu um fato histórico. Quando ele marcou esse gol, foi a primeira situação que nós tivemos de pai e filho marcando gols em jogos de Eurocopa, tá? Fase final de Eurocopa. Pai dele, o Enrico Chiesa, tinha marcado na Eurocopa de 2000. Marcou lá e ele, Federico Chiesa, marcou gol nessa Eurocopa 2020. Então, pai e filho marcando em edições ali da Eurocopa. Também nós tivemos o Chiellini, lendário zagueiro aí da Juventus, era capitão do time da Itália, inclusive. E os 3 jogadores brasileiros naturalizados italianos, tá? 3 de uma vez, tá bom? Nós tivemos outros casos de jogadores brasileiros que foram naturalizados que ganharam a Eurocopa. O caso, talvez mais contundente aí, seja do Marcos Senna em 2008, né, pela seleção da Espanha. Nessa edição da Euro, nós tivemos 3 jogadores nascidos no Brasil que ganharam a Eurocopa jogando pela seleção italiana. São eles o Jorginho, né, que eu já tinha comentado aqui anteriormente, também o Emerson Palmieri, lateral esquerdo, inclusive por causa da contusão do Spinazzola, ele jogou essa final, jogou a semifinal e a final, e também o Rafael Toloi, né, que hoje joga na Atalanta, né, jogador do São Paulo, jogou também no Goiás, né, e foi lá pra Itália, se naturalizou italiano e acabou ganhando, né, participando aí do grupo dessa Eurocopa aí. Então, realmente, aí uma grande conquista da seleção italiana. Como eu já falei aqui anteriormente, eu já fiz aqui tem vários vídeos aqui no canal em que eu falo aí dessa conquista da Itália e de toda essa edição da Eurocopa aí. Então, nós estamos indo para nossa segunda edição de Eurocopa aqui no canal. Olha que legal, hein? Olha que legal. O canal tá ali, tá bom? Então, nossa segunda edição de Eurocopa agora vai ser em 2024. Gente, eu vou encerrando então por aqui essa nossa saga, né, contando a história da Euro. Se você não assistiu os vídeos anteriores ainda, fica convidado a assistir, assiste lá, né? Esses vídeos aqui dão um trabalho danado para fazer, então conto com a sua ajuda, né, para contribuir aqui pro nosso canal, fazer o nosso canal crescer e assistir os nossos vídeos, tá bom, gente? Dá essa força pra gente aí. Quer comentar alguma coisa? Ó, espaço aberto aqui para você, comenta, fique à vontade. Eu leio todos os comentários que vocês mandam para mim. Tem muitos comentários, inclusive, que são críticas que eu encaro como extremamente construtivas e eu, inclusive, venho fazendo melhorias aqui no canal, inclusive baseado nessas críticas que vocês fazem aqui pra mim. Então, é um espaço aberto. Desde que haja respeito, gente, tá tudo ok, tá bom? Tá tudo certo. Beleza? Gente, vou encerrando então esse vídeo por aqui. Chave Pix aparecendo na tela aí para você contribuir com o nosso canal, né? Acessa aí, compartilha, curte, comenta, faz tudo que precisar aqui para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês, um grande abraço a todos. Acompanhe também a nossa cobertura aqui da Eurocopa 2024. Gente, vou ficando por aqui. Beijo no coração, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos do canal. Valeu! Fui!